Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Jesus, vocês estão bem? Graça e paz. Saudade. Passou tão rápido, né, de domingo para hoje, que já estou com saudade depois do culto poderoso daquele de domingo. Fala a verdade, quem não ficou com saudade? Né? Poderoso demais, gente. Quem hoje quer receber mais do Senhor? Amém? Você está preparado? Nós temos que estar sempre preparado, né? Porque o alimento é a palavra do Senhor, né? Nós temos que ter fome da palavra. Amém. Vamos lá? Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Essa é uma verdade que Jesus ele liberou sobre os seus discípulos. E essa verdade também ele nos deu como legado para que nós possamos carregar a autoridade que vem através dele. Amém? Sabe, quando o pastor hoje me enviou uma mensagem perguntando se eu poderia ministrar essa palavra, eu sempre falo, pastor, eu sempre tenho uma palavra preparada, porque sempre quando eu vou fazer o meu devocional ou quando eu leio a Bíblia, o Senhor traz algo novo no meu coração. E eu comecei a folhear o meu caderninho, né? Só que nada vinha comunicar no meu coração, porque eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso levar uma palavra que comunique com aquilo que nós estamos vivendo hoje. E o Senhor, Ele ministrou muito em mim, sobre algumas coisas que têm acontecido. Mas o que tem acontecido? Pessoas, elas têm me procurado constantemente, quase todos os dias, pedindo oração. E pedindo oração sempre pelas mesmas coisas. Pensamento suicídio, ansiedade, sabe? Não conseguindo dormir, pensamentos de morte mesmo. A ponto de eu ter que fazer chamada de vídeo naquele instante, começar a orar. De eu colocar lá no grupo de intercessão, vamos clamar agora por esta pessoa, que ela está com pensamento de suicídio nesse momento. Vamos interceder. E o Senhor, Ele já veio assim forte no meu coração. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, serpentes, e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Sabe, muitas das vezes nós vivemos, sabe, acuados pelo medo de muitas vozes. Muitas coisas acontecem. Estamos envolvidos com tantas coisas em mídias, em redes sociais, aonde eles dão muita ênfase a tragédias, às coisas ruins. E a nossa mente, ela fica absorvendo esse tipo de coisa. E há um medo constante. A pessoa, ela fica tão desesperada, a pessoa quando ela é ansiosa, sabe? Ela entra em êxtase tão profundo que ela fica muito mal, ela não consegue respirar, sabe? Ela perde até a noção do tempo. E essas coisas têm causado muito mal. E quando eu orava ao Senhor, o Senhor, Ele veio, sabe, com muita verdade no meu coração a respeito dessa passagem. Eis que lhes dei autoridade cristã, não é mérito humano, mas é uma delegação legal dada por Jesus. Você não luta, nós não lutamos para alcançar a vitória, mas a gente luta a partir da vitória que Ele já conquistou para nós. Sabe, então assim, você está como alguém que recebeu uma procuração de um rei para agir no nome dele. Então o nosso direito é legal.
Sabe, Jesus, ele usa, sabe, essa figura da serpente e do escorpião, sabe, para ilustrar como que o inimigo nos ataca. A serpente, ela gera figura, ela vem, sabe, num ataque sutil. A serpente, ela age no engano, na tentação, na astúcia maligna, na ação verdadeira de Satanás. Ela vem, ela ataca a nossa mente, sabe? Porque desde lá de Gênesis ela tentou arrancar a identidade do homem, ela atacou, sabe? Ela entrou na mente de Eva se corrompeu. Por isso, quando Jesus, ele fala sobre pisar em serpentes, ele está mostrando uma autoridade sobre o engano e as armadilhas do inimigo. Já o escorpião, o ataque dele é repentino. Ele traz dor, toxicidade nas situações da vida. Sabe? Algo que aconteceu, algo que te machucou, algo que te feriu, uma dor emocional, algo que você supostamente diz que já liberou perdão, mas você não liberou nada, e que você fica remoendo, você senta, conversa, se ajusta, mas aquilo fica remoendo, e sabe o que acontece? O veneno, ele só vem e vai te matando a cada dia, porque você não consegue se livrar. Então, ele vem também como um ataque oculto, como opressão, feridas espirituais e emocionais. Esses dias eu falei com o pastor, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava num ambiente, que eu estava num quarto. Quarto fala o quê? Lugar de quê? De intimidade. E eu estava deitada numa cama e os lençóis brancos, e estava tudo limpo, tudo arrumado. E tinha 4 homens no quarto comigo. Mas homens que me respeitaram. E eu só me lembro de 2. Um era o Eduardo, o Vinícius da Duda. E o outro que eu me recordo era o pastor Dagner. E os outros 2 eu não me lembro mais. E eu me deitei naquela cama. Nisso, o Vinícius, ele falou assim: ei, achei um escorpião aqui. Pegou e matou aquele escorpião. E eles andavam pelo quarto, né? Os homens, eles andavam. De repente o Vinícius veio com outro escorpião. E eu falei: traz aqui para me ver. E ele colocou em cima daquele lençol. E era um escorpião amarelo grande. E depois que eu conversei com o pastor e buscando um entendimento, sabe? Então, o escorpião, ele vem, sabe, no oculto e ele te pica. Eu não estava vendo o escorpião, mas eles viram. Aqueles 4 homens que estavam ali, era como se fossem guardiões de Deus para a minha vida. Para que eu não fosse picada por aquele escorpião. O escorpião, ele ataca de maneira silenciosa e ele libera seu veneno. Espiritualmente, isso representa palavras malignas, acusações, opressões e situações que tentam enfraquecer a nossa fé. A revelação aqui é: seja por meio do engano ou da dor, você recebeu autoridade para pisar, dominar e não para ser dominado. Sabe, quando Jesus, ele declara que deu autoridade para pisar em serpentes e escorpião, ele está dizendo para mim e para você: vocês não serão dominados pelo medo, o inimigo não terá autoridade maior. Existe poder em nome de Jesus acima das forças espirituais e das trevas. Sabe, e isso não significa a ausência de batalhas, não, mas a autoridade no meio delas. E Jesus, ele não disse para a gente fugir das serpentes e do escorpião. Não. Ele disse para nós pisarmos neles. Eles têm que estar debaixo dos nossos pés. Existe uma diferença muito grande entre força e autoridade. O inimigo, ele pode ter a força bruta para tentar nos assustar de qualquer maneira. Mas nós recebemos o direito legal de parar esse avanço.
Sabe, no reino de Deus, a autoridade do crente em Cristo Jesus sempre foi anular a força das trevas. Nós não estamos expostos como vítima em defesa, não. Mas como representante de um reino maior. Você crê nisso? Nós somos representantes de um reino maior. Sabe? Ou seja, aquilo que tentava destruir-nos se torna algo colocado debaixo da autoridade liberada de Deus. A serpente, ela não chega gritando, não. Ela vai se aproximando para contaminar pensamentos, enfraquecer a fé, distorcer verdades e afastar pessoas da presença de Deus. Como eu falei, ela desde o início, ela tentou roubar a identidade do homem e destruir o homem. Já o escorpião, ele libera o veneno pela ferroada. Quantas das vezes o inimigo, sabe, ele tenta nos ferir, através de palavras, traições, acusações, humilhações e opressões invisíveis. E nós não percebemos. Existem pessoas que não foram derrubadas por batalhas externas, mas estão sendo derrubadas por batalhas internas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amado. Jesus, ele não negou a existência do inimigo, não. Ele não negou. Ele deixou claro que o poder do inimigo possui limite. Porque diante de quem está revestido pela autoridade de Deus, há um limite para ele. Então, se eu estou revestido de poder e autoridade, ele tem um limite até vir a mim. E ainda fala no versículo que nada vos fará dano algum. Isso é uma promessa. As lutas e as pressões, elas podem até chegar a nós, mas elas não têm permissão divina para causar um dano real ou permanente na nossa identidade e nosso destino eterno. Satanás, coloca isso na sua cabeça, ele é muito pequeno para quem está posicionado em Deus. Essa é uma verdade que nós temos que carregar como homens e mulheres de Deus. Às vezes eu pergunto assim, quem tem grande poder para você? Eu pergunto aqui essa noite, quem tem grande poder para você? Quem? Não é Deus. É Satanás. Ele tem grande poder para te destruir, sim, se você não está posicionado. Mas o meu Deus, ele tem todo o poder, que está acima de toda a grandeza que Satanás acha que tem. Então, se eu estou posicionada em Deus, o Todo-Poderoso, ele me dá legalidade para eu poder pisar e dominar todo o poder das trevas. Nós, vai lá, flui aí, Dani. Sim, Jesus. Poderes e poderes, teu nome é sobre todos. Toda a criação, Santo, exaltado Santo, Santo para sempre. Sabe, nós estamos sob guarda celestial. O inimigo, ele pode incomodar, mas ele não tem permissão para vencer quem está firmado em Cristo. A serpente, ela pode até tentar se levantar. O escorpião, ele pode até tentar liberar o veneno. Mas existe uma promessa: nada nos causará dano. Quem anda debaixo da autoridade de Cristo não vive dominado pelo medo, porque sabe que o Senhor já venceu as trevas lá na cruz. Tá, pastora Patrícia, mas eu entendi.
quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus. E quem não está debaixo da autoridade? Sabe, amados, essa autoridade, ela não vem pela força humana, ela vem com relacionamento com Deus. Ninguém vence guerras espirituais apenas com palavras bonitas, com emoção ou com aparência religiosa. Não. A autoridade que Jesus ele cita aqui e deixou para nós é dada para aqueles que vivem ligados nele. Lá em Tiago 4,7 diz que: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba aqui que a primeira ordem aqui é o quê? Se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus é estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma obediência. E sim, depois nós vamos resistir o inimigo. Tem alguém aqui que deseja estar debaixo desta autoridade? Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas querem essa autoridade. Sem entrega, vitória sem renúncia e sem ter intimidade com Deus. Sabe, a autoridade espiritual, ela nasce na obediência. Na obediência daquele que é o Todo-Poderoso. É debaixo daquele que, sabe, nos guarda, que olha para nós, mas que também trabalha em nós. Nós precisamos admitir que nós somos pecadores, sim, mas nós precisamos de correção. E muitas das vezes nós negligenciamos essa correção. Queremos ter uma vida de vitórias, uma vida cheia de autoridade, mas nós não queremos nos submeter ao seu senhorio. Nós não queremos obedecer o que a palavra diz. É muito fácil eu dizer que eu posso pisar na cabeça de Satanás, mas se eu não tenho autoridade espiritual, se eu não tenho uma intimidade com Deus, como? Então é necessário que eu busque um arrependimento verdadeiro, que eu abandono práticas que me afastam da presença de Deus, que eu passo a desenvolver uma vida em oração, que eu posso conhecer a palavra, que é a verdade, e que eu permaneça em comunhão com o Senhor. Porque não é parecer forte, é sobre estar cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque eu posso me parecer forte, mas eu não carrego nada do Senhor. E o que é que Jesus diz? Lá em João 15:4, que tanto o pastor tem falado aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A videira verdadeira, nós precisamos estar ligado a ela. Quando alguém permanece em Cristo, a vida muda, a mente muda, o coração muda. Nós mudamos. Aí sim, o medo ele começa a perder forças. A opressão ela não encontra espaço. Porque a presença de Deus ela passa a governar a nossa vida. E quando a presença de Deus ela passa a governar a nossa vida, nós já estamos o quê? Cheios completamente. Não há espaço para que coisas do mundo entrem na nossa mente para trazer confusão. Não há espaço para picuinhas. Não há espaço para medo. Não há espaço para amargura. Não há espaço para ressentimento. Não há espaço para o pecado. Em Cristo, o inferno pode até tentar se levantar. Mas existe uma autoridade liberada sobre aqueles que estão debaixo da presença de Deus. E essa autoridade, nós precisamos buscar. Lá em Atos, no capítulo 28, no versículo 3 e 5, fala de uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para a Itália, se eu não me engano,
Sabe, ele estava preso ali. E no meio dessa trajetória ele teve uma visão. Ele chegou a alertar aquela embarcação de que aquilo ia dar errado, que eles iam sofrer acidente, a embarcação iria perder tudo aquilo que ela carregava. E ali houve mesmo um naufrágio. E ali eles foram, sabe, levados ali para a ilha de Malta. E ali naquele momento, fala assim no versículo 3: tendo Paulo ajuntado e colocado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. E no 5 fala assim: porém ele, sacudindo a víbora do fogo, não sofreu mal algum. O ataque aconteceu, mas a autoridade de Deus sobre a vida dele era maior que o veneno. Paulo, ele não entrou em pânico. Paulo, ele não negociou com a serpente. Ele não permitiu que o medo governasse. Ele não permitiu com que suas, sabe, emoções aflorassem. Não, ele simplesmente lançou aquela cobra no fogo. Sabe, amados, eu não estou aqui para brincar com cobra. Sabe, porque lá também, em Mateus no capítulo 4, Jesus, ele vira para Satanás e ele fala: não tentarás o Senhor o teu Deus. Por causa dessa passagem, eu vi um homem que se dizia um pastor, que pegou uma víbora e ele começou a andar com ela no pescoço dentro do culto, sabe, brincando, achando que ele tinha autoridade. Não é disso que eu estou falando. Não é sobre brincar com cobras. Eu estou falando sobre autoridade espiritual. Aquele homem, ele foi picado pelaquela serpente. Era uma serpente venenosa. Ele a picou na sua orelha. Não deu tempo dele chegar nem na portaria para poder sair. Ele morreu. Porque era uma víbora muito peçonhenta. Se eu não me engano, era uma mamba negra. Sabe, mas nós não estamos aqui para brincar com serpente. Nós estamos aqui para pisar na cabeça dela. Sabe? E lançar fora todas essas coisas que nos atrasam. Aqueles homens que viram ali aquela cobra no braço de Paulo, falaram o quê? Que a mão dele ia inchar, que ele ia morrer. Mas nada disso aconteceu. Você sabe por quê? Porque ele não deu vazão para aquilo. Ele sabia quem estava com ele. Sabe? Então, essa imagem, sabe? Dessa cobra enrolada no braço de Paulo. E essa autoridade que ele só sacudiu e jogou fora. Ela nos mostra, sabe? Exatamente. De que ele entendeu que o inferno pode até tentar tocar nas mãos dele, na mente dele, nas emoções dele. Mas ele não pode possuir a vida dele. Porque Deus está no comando. E para finalizar essa palavra que eu trago para você nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o quanto que a sua mente tem sido bombardeada nesses dias. Eu não sei como, sabe, que as tuas emoções estão. Eu não sei como seu coração está. Mediante a tanta raiz de amargura e ressentimento que você tem carregado. Não sei. Mas uma coisa eu estou aqui para falar para você. Se posicione. Pare de fugir e comece a enfrentar as situações com a autoridade de quem sabe quem é Deus. Pare. Comece a enfrentar estas coisas. Eu sei que essas coisas doem. Eu sei que essas coisas machucam, mas nós precisamos enfrentar. Foi dada uma autoridade a nós. Essa picada desse escorpião que está te corroendo por dentro, esse veneno que está te matando aí. Pisa! Você tem poder para dominar. Você tem poder para tirar esse veneno que está te matando. Esse veneno que está impedindo
você agir, de você prosseguir, ficar remoendo coisas, ficar com ressentimentos. Não se comporte como vítima, mas como filho com autoridade recebida. E outra coisa, se posicione sim e comece a declarar a palavra de Deus. A autoridade, ela é ativada quando confessamos as promessas da palavra sobre nós. Nós temos promessas na nossa vida. Nós temos legados deixados por Cristo para nós. Desde o início da Bíblia até no final, nós temos palavras de decretos para poder lançar no mundo espiritual. Nós tanto temos que eu vou citar algumas aqui que eu pedi para a Rafa fazer para mim. Coloca aqui, faz favor. Olha só, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão o trarei de volta. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Tudo posso naquele que me fortalece. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Declare isso na vida. Declare isso na sua vida. Declare, isso é um decreto que nos foi dado, uma legalidade que nós temos na mão, sabe? Que foi Jesus que liberou para nós. Declare todos os dias: eu não ando sozinho, o Deus Todo-Poderoso luta por mim, o medo não me governa, porque fui revestido pela autoridade de Cristo. Nenhum veneno do inimigo prevalecerá contra aquilo que Deus determinou para mim. Sabe, amados, a palavra eu creio são armas poderosas contra o medo e o engano. Você crê? Você crê? Se você crê, então você não tem que temer. Você tem que se posicionar. Sabe, amado, entender que serpentes e escorpião não têm poder sobre nós. Isso muda toda a nossa postura. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornar embaixadores do reino, equipados para vencer. Em Cristo nós temos proteção, nós temos autoridade e nós temos vitória. Não é porque somos fortes, não, mas porque quem vive em nós é maior do que tudo que se levanta contra nós. Você pode repetir isso comigo? Quem vive em nós é maior do que tudo que se levanta contra nós. Fique de pé. Quando nós entendemos isso, que há uma verdade absoluta sobre nós. Quando nós entendemos que quando nós estamos posicionados no Senhor, Satanás, ele não tem poder para invadir a nossa mente. Ele não tem poder para tocar nas nossas emoções. Ele não tem poder para nos destruir. Porque mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às guerras, eu tenho força para poder lutar no nome dele. Eu tenho autoridade para pisar e dominar todo
todo o mal que tenta me atacar. Enquanto o louvor vai cantar essa canção, como eu falei, tem acontecido muitos bombardeios na mente. Se você tem sofrido com algum tipo de ataque na tua mente, enquanto esse louvor toca, eu gostaria de te convidar aqui na frente para a gente estar orando por você. Amém? Comece a orar também no seu lugar. Pede ao Senhor para trazer na sua memória o que tem te atacado, quais as brechas que você tem aberto, o que falta para você se posicionar, o que tem te atrapalhado, o que tem impedido você de se arrepender. Por que que você remói tantas coisas, ainda tem veneno aí dentro? Nós queremos orar por você. Jesus. Que vem pra tentar ferir